Olá pessoas, mais uma aula que a gente está enviando aqui para o canal, tá? Essa é a segunda aula que a gente vai estar gravando e distribuindo aqui para vocês, tá certo? Nessa aula a gente vai dar continuidade à primeira que a gente começou. A gente vai continuar a alça de preenchimento e vai lhe passar informações de operadores matemáticos, tá certo? Então vamos lá na nossa planilha. A gente começou fazendo uma planilha, tá certo? Essa planilha seria um suposto pedido que a gente fez de cosméticos, tá certo? Eu vou alterar aqui, vou colocar aqui materiais de construção, vamos supor. Vamos colocar acabamento, tá? Bem, eu ensinei aqui na outra aula a questão do mesclar e centralizar, tá certo? Então você já está apto a utilizar essa opção, tá ok? Você coloca aqui e mescla a célula, tá bem? Bom, vamos lá. Vamos supor que você tenha vários produtos. A gente vai inserir aqui o produto tinta. Então, a gente solicitou várias tintas, né, de várias cores. Então, a gente vai digitando aqui o nome tinta para deixar especificado para cada uma, certo? Bem, perceberam que eu digitei o nome tinta 3 vezes de forma individual, tá? Então, vamos supor que você tenha várias tintas, você solicitou e aí você quer colocar. Para que você não tenha tanto trabalho em ter que digitar tinta por tinta, né? Pelo menos o nome tinta, porque depois a gente vai ter que complementar. Para que você não precise fazer uma por uma, eu vou excluir, tá? E você poderia estar fazendo o seguinte. Você digitava o nome tinta, e aí você usa a ferramenta que eu passei na aula passada, que seria a alça de preenchimento. Você vem aqui nesse pontinho, tá? Clica, arrasta até onde você quer, e aí você tem um nome tinta de uma forma bem mais rápida, certo? E aí você pode complementar, você pode colocar azul, F2 para editar a célula, tá? Você coloca aí vermelha. Aí você vai editando, né? Tinta branca, tinta amarela. Vou colocar aqui rosa, tá? E tinta preta. Bom, e aí você tem várias tintas. Você pode estar aqui editando, né? Você pode estar alterando a forma da sua fonte, a letra, tá? Você altera o tamanho dela, pode colocar 12 aqui. E aí tudo certo. Bom, e aí você tem várias tintas aqui, tá? E aí você vai atribuir quantidades. Então vamos lá. Vou te ensinar também uma questão agora, que é o Excel, ele acaba aqui pegando alguns padrões, tá? Bom, então vamos supor que na tinta azul você tem aí, você adquiriu uma quantidade de 3. Na tinta vermelha, você adquiriu 6. Na próxima tinta, que é a branca, você adquiriu 9. E aí vamos supor que você seguiu esse raciocínio. Qual é o raciocínio? Você percebeu que aqui foi aumentando de 3 em 3? Não é isso? Então, o que acontece? Se você utilizar, selecionar aqui e utilizar a alça de preenchimento para preencher o restante, o que o Excel ele vai perceber? Ele vai entender e vai acrescentar 3 ao anterior, à célula anterior. Ou seja, nesse caso aqui você vai ter 9 mais 3, 12 e por aí vai. Porque o Excel, com a alça de preenchimento, se você tiver uma lógica assim, nesse caso são 3, de 3 em 3, mas poderia ser de 2 em 2, né? E aí se você utilizar a alça de preenchimento, clicando, segurando, arrastando e soltando, você percebeu que o Excel ele foi acrescentando de 3 em 3, entendeu? E aí você poderia estar fazendo essa lógica com outros números, logicamente. Você poderia fazer com 2, 5, o número que você quisesse.
E isso a gente deduzindo que fosse realmente essas quantidades, tá certo? Isso é para que você perceba essa ferramenta. Bem, e aí a gente pode atribuir um preço. Vamos supor que a gente tem aí R$ 13,99 para essa tinta, R$ 15,99 para essa, e aí você vai adquirindo, vai inserindo os valores, tá? Bom, atribuir os valores, vou aqui, centralizo os valores, e aí o que é que acontece? Ele já inseriu o código aqui de dinheiro, tá? Bom, e aí você vê que vindo aqui, você pode estar inserindo o valor, o símbolo de dinheiro para simbolizar valor. Se você não quisesse isso, você viria aqui, clicar com os números selecionados, tá? E apertava em geral. E aí você teria os números normais. Mas como é dinheiro, a gente pode vir aqui e inserir o símbolo de moeda, tá bem? Bom, e aí a gente viu como a gente pode estar utilizando a alça de preenchimento para facilitar a nossa vida, né? Para acelerar alguns processos que demorariam bem mais. E aí, vamos começar agora a ver um pouco de operadores matemáticos. Tá? No Excel, você tem operadores matemáticos, os principais, que a gente pode estar utilizando e que geralmente a gente utiliza muito nas operações, são aqueles que a gente conhece na escola, né? A soma, a subtração, tem a divisão e tem a multiplicação. Lembra que na aula anterior eu te disse que na multiplicação você não utiliza o x ou o ponto que geralmente a gente utiliza nos cálculos manuais, né? E que foi ensinado na infância. No Excel, para a multiplicação, a gente utiliza o símbolo do asterisco. Tá? Então, toda operação de multiplicação no Excel você vai utilizar o asterisco. E na divisão você utiliza essa barra, tá bem? Bom, então vamos lá ver na prática. Para você inserir, fazer uma operação matemática no Excel, é necessário que você introduza na sua célula com o símbolo de igual. Se você não colocar o símbolo de igual, o que é que vai acontecer? Ele não vai reconhecer como uma operação matemática, tá certo? Então, toda vez que você for iniciar uma operação matemática, uma função dentro do Excel, é necessário que você introduza ao menos o símbolo de igual, tá? Então, você vem aqui, clica 2 vezes para editar, o sinal de igual, e aí vamos supor que você quer saber o total. Quem é o total aqui? É a quantidade vezes o valor. Então, você vem 13,99 mais a quantidade, tá certo? E aí, você vai digitando os valores, tá? Coloca 6 aqui. Desculpa, só um momento. Eu digitei o mais, só que é vezes, tá? O total é o preço vezes a quantidade. E aí você encontra a quantidade. Introduz aqui, você tem 15,99 vezes quem? Vezes a quantidade, que é 6. Você coloca o valor, multiplica pela quantidade. E aí você vai realizando essa operação nos demais valores. Vou estar te ensinando como facilitar a tua vida, tá? Você vai ver isso melhor também na aula de referência relativa e absoluta, tá? Deixa eu completar aqui esses valores. Você tem aí 29 vezes 15. E aí você tem 45,90 vezes a quantidade de 18. Faltou inserir, tá vendo que ele não reconheceu? Por quê? Porque eu não coloquei o símbolo de igual. Se eu colocar o símbolo de igual, ele reconhece e te traz o valor, tá? E aí você coloca aqui também o símbolo de dinheiro para eles, tá bem? Bom, o que é que acontece? Você percebeu que quando eu digito aqui, na barra de fórmulas,
você vê que eu digitei o valor manualmente, não é isso? Isso dá um trabalho muito grande, principalmente se você for fazer uma planilha com vários valores, né? Como é que você pode estar facilitando? Lá na frente você vai ver melhor isso, mas eu vou dar uma pequena dica para vocês, tá bem? Para que você não precise digitar tudo isso um por um, você pode estar utilizando referência relativa ou referência absoluta. Nesse caso, a referência absoluta, nesse caso aqui, não seria muito adequada. Você poderia utilizar a referência relativa. Qual seria essa? Você vem aqui, tá, na célula, a gente vai calcular uma outra forma de total. Tá? Você começa bota o igual para iniciar uma operação matemática com uma função, e aí você vai utilizar a referência relativa. Ou seja, você tem uma quantidade 3 vezes, viu, singular, o preço, R$ 3,99. Quando você der Enter, você vai encontrar o mesmo valor de R$ 41,97. Por quê? Porque eu referenciei esses valores. Perceba que o Excel ele até te dá uma dica. Ele te mostra as células que foram referenciadas em cores, né? Ele já destaca para que você consiga ver melhor na imensidão de células que você tem aqui. Então, percebe que você referenciou. Quando você der Enter, encontra 41,97. Por quê? Porque você referenciou aqui na coluna D e na linha 10. Ver aqui que ficou D10 vezes quem? Vezes a coluna E na linha 10. Tá? Então, quando você der Enter, vai perceber que você encontrou o mesmo valor de quando você digitou manualmente o preço e a quantidade. E aí vem o referenciamento relativo junto com a alça de preenchimento. Isso vai fazer o quê? Vai acelerar muito os teus processos, tá certo? Tu clica aqui, percebe que está referenciado. Quando eu puxar aqui, o que é que acontece? Ele vai atualizando, não é? Por quê? Porque no Excel, deixa eu desfazer aqui, no Excel, quando tu puxa para cima, o que é que acontece? Tu está subtraindo uma linha na linha que tu já estava. Então, se você estava na linha 12, puxou com a célula puxou com a alça de preenchimento para cima, o que é que acontece? Vai subtrair. Se você estava na linha 12, vai para a linha 11. Né? Se você puxou para as colunas, ou seja, puxou para o lado direito ou para o lado esquerdo, você vai alterar a letra da coluna, mas não vai alterar a linha. Tá? Então, se você puxa para cima, você subtrai uma linha. Se puxa para, no caso, a minha direita, você vai estar adicionando uma coluna, mas vai estar mantendo a linha. Tá? Se você puxa com a alça de preenchimento uma célula referenciada para baixo, você vai estar adicionando uma linha à linha anterior que você já tinha, e a coluna vai continuar a mesma. Tá? E aí, o mesmo acontece puxando para, no caso, a minha esquerda. Tá? Se você puxa para a esquerda, você vai manter a linha igual a que já estava, mas você vai subtrair uma coluna. Tá? Então, lembra disso. Nesse caso, o que é que acontece? Se eu utilizar a alça de preenchimento aqui, quando eu puxar para baixo, o que é que vai acontecer? Lembra? Puxou para baixo, adiciona uma linha, vai adicionando uma linha. Tá? E como eu só estou puxando para baixo, a coluna vai continuar a mesma. Nesse caso, qual vai ser a coluna aqui? Vai ser a coluna G? Não. Por quê? Porque o que eu referenciei foi a coluna D e a coluna E. Então, quando eu puxar,
ele vai permanecer na coluna D e na coluna E, e vai alterar as linhas, tá? Então, facilita a tua vida da seguinte forma. Para que você não precise inserir manualmente, você vem aqui, você referencia primeiro, tá? Utiliza a alça de preenchimento. E aí tu calculou tudo, tá? Deu os mesmos valores, você pode perceber, de uma forma bem mais rápida. É claro que a gente está demorando aqui porque é uma explicação e aí eu não posso ir muito ligeiro, mas na prática, quando você for pegando aos poucos, você consegue realizar grandes somas, multiplicações, utilizando essa ferramenta, tá certo? Bem, percebe que a coluna D se manteve e a coluna E também se manteve, como eu disse que iria acontecer, e a linha, percebe que aqui eu estava na linha 10, quando eu puxei para baixo, essa aqui veio para a linha 11 e as colunas se mantiveram. Ou seja, desse valor aqui é o resultado de quem? É o resultado de D11, tá? Que é o valor 6, vezes E11, que é 15,99. Tá? Então, percebe que você multiplicou, achou o total apenas utilizando essas funções, tá certo? Você pode estar fazendo a mesma coisa para calcular o quê? A soma. Então, vocês mesclam aqui, como eu ensinei na aula passada. Você digita aqui, por exemplo, total. Aperta o Tab. Ela vai para a célula ao lado. Percebe que eu estou apertando o Tab. Bom, e aqui eu quero exibir a soma de todos esses valores. Você poderia fazer o quê? Igual, para iniciar uma operação matemática ou uma função no Excel, você poderia digitar manualmente esses valores. Tá? Daria um trabalhão, não é isso? Bem, você pode estar utilizando o quê? Você poderia selecionar tão somente as células que você quer somar, tá? E dar Enter. Se eu der Enter, ele vai dar um erro. Por que ele deu erro? Porque ele não identificou como uma função. Por quê? Porque isso aqui, você quer realizar a soma, existe uma função específica, é a função soma. Então, você poderia iniciar o quê? Com igual, você escreve o nome soma, tá? Abre parênteses, seleciona as células que você quer, fecha parênteses e dá Enter. Percebeu que ele te retornou a soma? Bem, não se preocupa com essa função. Eu vou dar uma por uma para ficar melhor, tá? Isso foi só para você perceber. Então, aqui você percebeu que você consegue realizar operações matemáticas. Nesse caso, deixa eu renovar aqui. Então, salvar. Você mais para a soma, esse traço para a subtração, tá? O asterisco para a multiplicação e a barra para a divisão. Vou te mostrar com a divisão. Bem, deixa eu fazer. Bom, aqui eu tenho a soma. Então, vamos supor que eu queira uma média aritmética simples aqui. Como é que eu calculo essa média aritmética simples? É a soma de todos os valores dividido pelo número de elementos que eu tenho aqui. Então, vamos supor que eu teria aqui média. Tá? Isso eu vou te mostrar para que você veja como é que a gente faz a operação de divisão. Então, você inicia isso aqui, tá bem? E aí você seleciona esse valor, tá? A barra e o número de elementos, que no caso são 3, 6. Será que dá certo? Deu certo, tá vendo? Ele te retornou uma média aritmética simples, que é a soma de todos esses valores, que dá quem? Dá 1181, e aí eu referenciei ela, tá? Eu não precisei digitar o valor manualmente, eu referenciei com o G17,
que é esse aqui, de coluna G, linha 17. Dividir por 6, que era o número de elementos que eu tinha aqui, tá? E ele te retornou uma média. Então, a divisão você conseguiria fazer assim, tá? Bem, essa foi uma aula para que você veja como é que a gente pode estar realizando operações matemáticas e com funções no Excel. As dicas principais são quais? Quando for iniciar uma função, uma operação matemática, se lembra de colocar o igual, porque se não colocar, o Excel não identifica, tá? A operação de multiplicação não é o x nem o ponto, é o asterisco. E a divisão uma barra inclinada, tá certo? Bem, você viu também alça de preenchimento, complemento, e aí a gente viu tanto alça de preenchimento quanto operadores matemáticos, tá? Bem, na próxima aula a gente vai estar verificando aqui, no nosso conteúdo programático, que a gente vai estar trabalhando com fórmulas, e aí a gente vai introduzir fórmulas, tá? Eu vou estar ensinando aqui como você pode estar iniciando fórmulas com essa opção aqui. E aí você tem várias fórmulas aqui que o Excel te disponibiliza. Por exemplo, isso aqui é mais no cálculo financeiro, como a taxa interna de retorno, valor presente, valor futuro, tá? VPL, que é o valor presente líquido, PGTO, que é o pagamento, e tem outras funções e fórmulas que você pode estar utilizando, tá certo? Até a próxima aula, dá um like aí, obrigado.